academia, vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo, não fique pra trás. Na academia oracular tudo se faz. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula aqui da nossa Academia Oracular, e hoje a gente vai falar a respeito de um tema que é de extrema importância. A gente vai falar a respeito de como utilizar as cartas do tarô para fazer interpretações de amor. Antes da gente iniciar uma leitura ou fazer alguma coisa aqui, né? Explicar para vocês algum tipo de método ou como vocês vão fazer para fazer essas aberturas, a gente precisa ter uma coisa em mente. E aí vai cair o chão de vocês. Nós não interpretamos o amor, relacionamento, questões ligadas a boy, a crush, utilizando o plano sentimental. Nós sempre vamos olhar a respeito dessas questões, casamento, relacionamento, namoro, tudo isso sempre olhando em relação ao plano material. Essa é a primeira dica que eu te dou. Por quê? Porque o plano material é onde acontecem os acordos, é onde nós firmamos aquilo que a gente quer. Então, se a gente está falando de namoro, é um acordo entre duas pessoas que querem se conhecer. Se a gente está falando em relação a casamento, é um acordo que foi feito lá no cartório. Se a gente está falando em relação à amizade, é um acordo que foi feito aqui. Então, a máxima dessas leituras, né, é plano material, galera. Não é para vocês observarem o tarô no emocional, tampouco no mental. Mas o ser humano, ele não é algo fragmentado. E muitas vezes a gente erra as nossas interpretações quando a gente tenta dividir esse ser humano em pedacinhos. Quando a gente tenta dividir o namoro em pedacinhos, o casamento em pedacinhos. E aí que tá o pulo do gato. A gente vai dar a tônica para o aspecto material, mas a gente vai observar os outros aspectos também. Mas existe técnica para fazer isso, existe uma forma, um modo. E aí você está se perguntando, poxa, que coisa difícil, não aprendi nada até agora. Gente, para, são quê? 2 minutos e 50 de vídeo. Não se cobre tanto. Sabe, o problema de quem quer aprender tarô é que as pessoas querem as coisas assim, ó, puf! Não dá para aprender tarô por download. Você precisa entender como funciona a lógica oracular. E hoje eu tô aqui para isso, para trazer para você a lógica oracular num viés de entendimento e compreensão mais simplista, o mais simples, o mais fácil possível. Combinado? Então vamos lá, gente, olha só. Quando a gente fala de amor, a gente tem que escolher um método principal para interpretar. E aí eu quero trazer para vocês, obviamente, o método da Torre de Vênus, que é o mais utilizado por aí, e eu vou destrinchar, eu vou sintetizar, eu vou desvendar a Torre de Vênus aqui com vocês. Mas antes da gente fazer isso, a gente precisa ter em mente um ponto principal, que é o seguinte: qual é o status desse relacionamento? Então, antes de você abrir as cartas aí e entender o que está acontecendo com o relacionamento, você precisa saber o que ele é. Porque cada tipo de relacionamento vai trazer uma interpretação diferente do arcano na posição. Na mesa onde ele sai, né? Então, se você parar para pensar, é diferente de eu ler tarô para quem tá namorando, de quem tá casado, de quem tá só ficando, de quem tem um amor platônico. É super diferente. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter a consciência e o entendimento de que cada tipo de relacionamento tem uma interpretação diferente. Aí você fala assim, não, Bruno, peraí, mas eu só tô conhecendo o crush. Então, você tá o quê? Você tá numa começo de amizade aí, vai.
Ah, eu quero saber, porque eu sou uma pessoa insegura, se ele também tá afim de mim. Então vamos lá, a gente vai abrir aqui e vai analisar as questões. Eu tenho um casal famoso. Tem um casal famoso que eu vou trazer aqui pra vocês pra gente olhar em conjunto. Da atualidade. Presta atenção, que a gente não tá pra brinquedo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar, primeiro, o que está acontecendo com esse relacionamento? Quais são as pessoas? O que um indivíduo pensa? O que o outro pensa? E aí a gente vai juntando essas informações para chegar numa conclusão. Se vai ter um relacionamento promissor ou não, tá bom? Então presta atenção, porque aprender tarô envolve você ter o discernimento, primeiro, do estado atual do indivíduo. Então vamos lá na nossa definição, que eu fico martelando na cabeça de vocês. O tempo todo eu bato, não bato? O que é o tarô? Conjunto de lâminas ou cartas que tem uma representação simbólica, que possui a capacidade de entender a situação do indivíduo perante um fato. Qual é o nosso fato? O relacionamento. Quem é o indivíduo? Seu consulente, sua consulente, a pessoa que está interessada em saber do crush. Qual é a simbologia que vai sair? Não sei, a gente precisa embaralhar e tirar as cartas. Certo? Então vamos lá, galera. Para a gente começar, a gente precisa então entender como funciona um relacionamento. Um relacionamento, ele funciona basicamente em três dimensões. E eu vou falar para você quais são elas. Deixa eu pegar minha água, porque afinal de contas eu preciso dar uns gole aqui. Senão daqui a pouco a voz começa a falhar. Então olha só, a gente tem que trabalhar em três dimensões. Quais são essas dimensões? Deixa eu tentar enquadrar aqui, ó, para você entender. Porque esse aqui já é o método da Torre de Vênus, com 7 cartas. E aí a gente vai aprender a fazer a interpretação desse método de forma coerente, correta e adequada. Então, ó, presta atenção aqui comigo, ó. Primeira dimensão é a dimensão do pensamento. Por que a dimensão do pensamento? Porque a realidade, o plano físico, ele é interpretado pela mente. Então, se você não sabe como aquela pessoa está interpretando a realidade, é muito provavelmente você dificilmente vai saber o que ela está sentindo, né? Então a gente vai perguntar, ai, fulano gosta de mim? Peraí, deixa eu entender primeiro como que ele está interpretando a realidade dessa conversa que vocês tiveram, desse encontro que vocês tiveram, desse ato de se conhecer que vocês tiveram. Ah, mas a gente nem se conhece, então deixa eu entender como funciona a mente dessa figura, tá bom? Então o primeiro ponto é o pensamento. E aí, este pensamento, ele vai trabalhar de que forma? Sempre em relação ao outro. Então, aqui, ó, é o consulente. Como este consulente pensa, ou seja, como ele interpreta a realidade em relação ao outro. Fácil, né? E aqui é o outro, como ele interpreta a realidade em relação a você. Se a gente percebe que tem uma dissonância entre essas duas cartas, a gente já pode deduzir que ambos têm pensamentos diferentes. Tá claro isso para vocês? Tá tranquilo? É fácil, né? É a mente de um, a mente do outro. E aí a gente vai entender qual é a característica aqui que acontece entre esses dois fulaninhos. Agora, vamos pro próximo, que é o sentir. A segunda dimensão. Sentir. Como que o outro se sente quando está com você. Como você se sente quando está com o outro. Ah, mas a gente ainda nem se conhece, então você flexiona aí a sua interpretação para como o outro se sente ao falar, ao pensar, ao agir em relação ao outro, tá bom? As sensações
trazem estímulos para a nossa mente que compõem a interpretação da realidade. Então, se uma pessoa se sente bem perto do fulaninho, esta pessoa vai ficar feliz, alegre, né? E a realidade dela vai ser interpretada de uma forma, como uma coisa agradável, como uma coisa tranquila. Agora, se o outro se sente muito entristecido, muito angustiado, muito pressionado, a mente dessa outra pessoa também vai gerar uma interpretação diferenciada em relação a isso, ok? Então vocês estão percebendo que nós temos aqui diferentes formas de fazer a interpretação dessa jossa chamada, né, relacionamento. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Presta atenção, porque não adianta você querer entender como está funcionando o pensamento do fulaninho se você não entende a dinâmica do sentir do fulaninho. Então a gente precisa conectar estas duas cartas, ok? E aí a gente vai para a terceira dimensão da Torre de Vênus, que é a dimensão do desejo. Você já deve ter visto isso aqui em outros livros. Isso aqui, ó, em outros livros. Aonde aqui, ao invés de desejo, está sexo. Mas pensa comigo aqui. Eu assim, eu sou uma pessoa que eu tenho a arrogância de mudar as coisas para aquilo que eu acho que é certo. Então eu mudei o método da Torre de Vênus quando eu ensino para vocês. Por quê? Porque nessa nossa sociedade moderna de hoje, se você não escolheu esperar, você já fez o test drive ou vai fazer o test drive, né? Então o que eu faço? Eu tiro a palavra sexo e eu troco para a palavra desejo. Por que a palavra desejo? Porque aí eu quero entender qual é a vontade desse fulano, a vontade dessa fulana em relação ao outro. Porque, dependendo da vontade, é um estímulo para o consulente continuar se relacionando ou não. Vai que eu descubro que a pessoa é interesseira, só quer a minha herança de herdeiro. Pronto. Não quero mais. Ou vai que eu descubro que a pessoa só quer fuque. Também não quero mais. Agora, se a pessoa quiser... Oh, meu Deus! Eu, você, 2 filhos e um cachorro. Aí, tá ótimo, né? É assim que funciona a vida. Então, presta atenção. Ninguém vai ser pego de calça curta quando faz uma Torre de Vênus com um aluno meu. Porque a gente precisa entender qual é a vontade do outro. Porque com a vontade, vou contar um segredo pra vocês aqui, ó. Peraí, gente. Deixa eu até ver se eu consigo fazer aqui um esqueminha. Que é o seguinte, ó. Peraí, que eu vou contar esse segredo pra vocês. Mas tem que ser um segredo muito bem contado. Porque se a gente não conta o segredo bem contado, o segredo é fofoca. Então eu vou contar um segredo pra vocês. Eu vou falar bem baixinho, só pra gente, tá? Quando você descobre a vontade do outro, você consegue entender qual é a motivação dessa pessoa. Aí, ao entender a motivação da pessoa, você aprende o que você pode fazer para manipular a pessoa para aquilo que você acha interessante. Aí você pode usar isso pro bem ou pro mal. Cada um com a sua sentença, cada um com a sua consciência, cada um com o seu cu. Eu tô dando a regra aqui. Então, por que tem desejo ali? Porque eu quero entender. Eu quero aprender qual é a motivação do outro para eu poder usar essa motivação ao meu favor. Não é assim que funciona a vida? Então, hashtag fica a dica e use com moderação. Muito bem, vamos voltar aqui então para a nossa aula, certo? Que é o seguinte,
Cadê a nossa tela? Pronto. Então, ó, você vai ter o desejo, que você vai entender como que está a vontade e quais são os planos que o outro tem em relação a você. Ai, Bruno, aqui no desejo saiu que ele só quer sexo. Então, peraí. Você vai tomar uma decisão. Você quer continuar com ele? Você quer continuar com esse relacionamento mais de diversão? Ou você quer uma coisa mais séria? Ai, aqui deu que ele quer relacionamento. Agora eu não posso. Eu tô me sentindo muito pressionada a sair de um relacionamento recentemente. Então eu preciso entender como que eu vou me comunicar com ele. Porque se eu quero realmente ter alguma coisa mais séria no futuro, eu não posso também simplesmente falar pra ele, ó, agora eu não quero, não vai rolar. Não, eu quero ter, mas não agora, mais pra frente. Então eu vou também dosar a minha comunicação na hora de falar com ele. Vocês estão pegando? Vocês estão gostando? Então, ó, é pra você compartilhar esse vídeo com seus amigos, com as suas amigas, com a vovó, com a titia. Sabe aquela sua amiga que tá encalhada? Solteirona? Que fica o dia inteiro na frente da televisão vendo dorama? Então, é pra ela que eu quero que você mande. Mas não vai falar pra ela que eu mandei você mandar pra ela o vídeo, né? Porque ela fica o dia inteiro vendo dorama. Senão aí você queima meu filme. Mas manda pra ela. Então, olha só, gente, é o seguinte. Uma vez que a gente sabe as 3 dimensões, que é o pensar, o sentir e o desejar, o que a gente vai fazer? Conta aí pra mim. O que você acha que a gente faz quando a gente sabe quais são as 3 dimensões? A gente pega o tarô! A gente vai pegar o tarô. Porque a gente vai abrir o tarô para poder entender quais são essas cartas. Correto? E aí eu fiz um negócio aqui que eu não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê, que é o seguinte. A gente vai abrir o tarô para um casal que tá em alta agora. Vamos ver, eu quero saber se você consegue adivinhar qual é o casal que tá em alta. Você consegue? Põe aí pra mim, escreve aí no chat. Quero saber quem é o casal que tá em alta, que a gente vai analisar aqui agora. Quero que vocês tentem me dar um vislumbre. É um casal que está bombando na internet. Tá bombando na internet. Vamos lá. Aprender tarô é como aprender um novo idioma. Precisa de tempo e muito estudo e repertório. A Sara falou tudo. É isso aí, Sara. Eu tenho visto muitas pessoas, né, fazendo interpretações simplísticas, para não dizer burras, usando o tarô apenas com as alegorias aqui, ó, sem entender o fundamento da carta. Aí vai falar o quê? Vai falar que o carro, por exemplo, é um acidente de carro que vai acontecer com a pessoa, né? Ou pode ser, mas não necessariamente será. Ou que a alta sacerdotisa, a papisa, é a bruxona do tarô. Já pensou? Gente, se toda bruxona fosse que nem a alta sacerdotisa, que nem a papisa, nós estávamos todos encrencados. Porque aí ia ter uma fogueira ao contrário, né, gente? E as bruxas sairiam queimando os cristãos. Então, presta atenção, tá? Presta atenção. Você já deu seu like? Você já compartilhou o vídeo? Você já colocou aí quem que você acha que é o casal? Não, né? Então, a gente fica aqui se esgoelando e você não faz a sua parte. Dá pra fazer a sua parte aí? Por favor? Então vamos lá, quem é o casal? Deixa eu ver, será que eu consigo foto? Eu acho que eu consigo foto pra ilustrar. Vamos? Vamos procurar foto? Ai, mas será que eu vou pôr aqui? Será que eu ponho? Será que eu ponho ou será que eu não ponho? Aconteceu essa noite, hein? Foi essa noite que aconteceu. Eu vou pôr.
eu vou ponhar, tá bom? Ó, a Sara tá falando, ó, dei like, compartilhei, mas não sei quem é o casal. Quem é o casal? Quem será o casal, hein? Ó, vou pegar aqui na fonte. Vou pegar na fonte. Gente, não é pra vocês se sensibilizarem e ficarem excitados. Mas olha, eu vou falar pra você, viu? Foi um beijão. Quem é o casal? Quem que será o casal? Calma que tá passando anúncio do Mercado Livre aqui. Mercado Pago. É lógico, mas é claro que é o casal Jordan e Jonas. É o Joe. É óbvio. Vocês viram o que aconteceu essa noite, gente? Os dois foram pra debaixo do edredom. Debaixo do edredom, galera. Ah lá. E aí, o que vocês acham? Vocês acham que dá jogo? Que vai dar namoro? Que não vai dar namoro? Quem que você acha aí? Me conta. Escreve aí pra mim nos comentários. Você acha que vai dar namoro? Não vai dar namoro? Então vamos pegar aqui, ó. Vamos fazer aqui a nossa tiragem. Tô com tarô aqui, tá, galera? Pra vocês saberem, ó. Tô embaralhando aqui, ó. Vou fazer uma leitura aqui, uma Torre de Vênus para o casal Jonas e Jordan. Jonas e Jordan. Lembrando que a minha consulente é a Jordan, tá? Então eu vou colocar a Jordan no lugar da consulente aqui, pra gente poder olhar. E o legal da gente fazer essas leituras é o seguinte, é que a gente vai entendendo o que tá acontecendo com o casal e depois a gente pode ir lá e verificar se aquilo aconteceu ou não. Então olha que legal, é um exercício muito bom da gente fazer quando a gente quer entender como funciona a dinâmica da vida. Você pega aí uma pessoa, eu vi lá no jornal, no Globo, que tá namorando Vini Júnior e Virgínia. Vai lá, faz uma leitura, põe aí um prazo, tenta entender quanto tempo vai durar o relacionamento, se vai engravidar, se não vai engravidar. Virgínia é fácil de acertar. Vai engravidar. Se é a Virgínia, engravida. Ponto. Não precisa nem tirar o tarô. Então é assim, faz aí um entendimento, e aí depois você fica acompanhando as notícias pra saber o que deu. Que aí você vai descobrir, né? É ótimo, como diz aqui a minha amiga, vamos voltar aqui pra nossa querida Sara Souza. É ótimo pra treinarmos. A Sandra, não sei quem é, mas já dei o like e compartilhei. É isso aí, Sandra. Você não precisa saber quem é, mas você tem que dar o like e compartilhar. Tem uma pessoa aqui batendo, martelhando, toque-toque. Que ódio. Sara, este rapaz beijou 3 nesse BBB. E se deixar, ele beija até o boneco, tá? Porque o Jonas tá difícil a coisa ali. É o cara que, né, coitado. Só porque ele é bonito, as pessoas querem abusar dele. Só porque ele é bonito, tadinho. Muito bem. Então vamos voltar aqui para nossa explicação. É o seguinte. Então a gente tem aqui o pensamento, que é a interpretação da realidade. O sentimento, que é como o sentir, o interno daquela pessoa interfere na interpretação da realidade. E o desejo, que é como a vontade se manifesta. Certo? Combinado? Vocês entenderam? Beleza. Vamos montar aqui o jogo deles? Deixa eu pôr aqui, que eu vou tentar montar aqui. Vamos ver se vai dar certo esse negócio. Porque vocês sabem que às vezes a coisa não dá certo. Eu já tirei as cartas, tá? Pra quem tá chegando agora, eu já tirei as cartas e a gente vai fazer a interpretação de uma Torre de Vênus para Jonas e Jordana.
Quem não sabe quem é Jonas e Jordana é porque tem muita coisa pra fazer durante a semana e não tem tempo pra ficar perdendo tempo com o Big Brother, né? Mas eu, como sou uma pessoa desocupada, eu faço isso. Eu fico lá assistindo Big Brother. Muito bem. Então, deixa eu pôr aqui. Agora, gente, eu tô montando aqui. Vocês estão vendo aí que eu tô montando, né? Então, vamos pôr as cartinhas que saíram aqui. A gente já vai entender o que se passa no coração de Titio Jonas e Dona Jordanes. Cadê aqui, gente? Gente, a Jordana também conhecida como Nega Jo, né? Não sei se vocês estão sabendo. Ela também é conhecida como Nega Jo. Por quê? Porque supostamente ela fraudou o sistema de cotas para entrar na universidade. Supostamente. Ela disse que ela era negra. Por isso, Nega Jo. Bom, vamos lá, gente. O que vocês acham que nós temos aqui dentro deste relacionamento do casal Jordan e Jonas? O que vocês acham? Vamos interpretar isso aqui? Deixa eu ver aqui se tem algum comentário de vocês. Eu preciso ativar o chat nessa tela aqui, né? Deixa eu puxar o chat aqui, peraí. Eita, Bruno, mas você é atrapalhado. Eu sou atrapalhado, gente, desculpa. Mas eu sou o atrapalho em pessoa. Não me recriminem. Agora temos chat aqui, ó. Muito bem. Tá muito grande, deixa eu diminuir um bocadinho e pôr mais pra baixo. Bom dia, Bruna. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Tainá. Sara, para ambos não está positivo, não. A Sara acha que não tá positivo. Então vamos olhar carta a carta? Vamos olhar individualmente, depois a gente junta para fazer o contexto? E aí vocês vão pegando como faz a interpretação? Então vamos lá. Pensamento da tia Jordana. O mundo. Fui notada pelo garotão. Uau! Que demais! Pelo bonitão, gostosão. Uau! Fui notada. Ai, que calor. Fui notada. Bom, essa é a carta do mundo. Do pensamento da tia Jordana. Certo? Pensamento do tio Jonas. Mais uma gostosa querendo dar pra mim. É o Papa. Gente, o Papa, ele é uma carta que a gente precisa entender que não é porque é o Papa que vai significar casamento. Não é porque é o sacerdote que faz a missa pra você casar que vai significar casamento. Presta atenção. Não vai na onda desse povo aí, TikToker. O Papa aqui mostra que o Jonas tá com uma mente mais dogmática. Não quer correr riscos. Então o fato dele se associar com a Jordana tem muito mais a ver com manipulação do que com amor, do que com tesão, do que com afeto. Vocês estão vendo aí, né? Muito bem. Sentimento da titia Jordan. A morte. Por que a morte? Essa morte, quando a gente olha o mundo versus essa morte, dá uma sensação de uma pessoa que está em conflito interno. Porque eu tenho um sentimento diferente do que eu estou pensando. E assim, gente, quando tem essas dicotomias, pode significar que tia Jordan tem alguém esperando ela aqui fora. Eu acho que Jordana deve ter alguém esperando ela aqui fora. Ah, Bruno, mas se ela tivesse alguém aqui fora, ela não ia dar uns beijos no Jonas. Cara, é VT. É pra aparecer.
É a vez da semana. E ela já deve ter combinado com essa pessoa lá de fora. Sabe aquela coisa assim, a gente termina, eu entro, depois quando a gente voltar a gente reata. Pode ser. E essa carta da morte, ela traz um indicativo de que há uma tensão emocional. É uma carta de rigidez. É uma carta de pressão emocional, assim, sabe? Tipo, o que vão achar de mim? O que vão pensar de mim? Essa é a sensação que ela tá tendo. E do outro lado tá o Jonas na justiça. Jonas gosta da Jordana? Justiça! É uma carta de frieza e calculismo. Jonas quer usar a Jordana. É frio. É calculista. É estratégico. Quando a Jordana perceber, vai dar um problema. Mais um problema. Que eu não quero nem olhar. Já Jordan, você tá vendo esse vídeo? Presta atenção. Ele só quer VT. Cocer. Ele não quer meter cocer. Ele só quer VT cocer. Então, presta atenção. Vai rolar não. É macho. Você já viu como funciona. Você já sabe. Vamos lá. Aí nós temos o quê? Uma torre no desejo dela. Poxa, Bruno, mas que diacho de torre é essa? Ela não tava feliz que pegou o bonitão? Tava. Mas tia Jordan é jogadora. Essa torre aqui é um desejo do quê? Vamos ver se vocês entendem. Eu acho que ela quer se vingar do Jonas. De alguma forma, tem uma energia de vingança aí. De rompimento. De tipo assim, eu vou atiçar. E depois eu vou meter um pé na bunda. Essa é a minha sensação. Tá? Por quê? Porque a torre é um arcano que fala a respeito de ruptura, de finalização, de encerramento. Ai, Bruno, mas não pode ser o encerramento da rotina da solteirice dela? Não. Porque aqui a gente não tá fazendo predição. Aqui a gente tá olhando o desejo. O desejo dela é um desejo de ferrar com o outro. É um desejo de trazer o outro para tentar fazer alguma coisa, para causar alguma coisa. Talvez por isso esta carta da morte ali no sentimento. Então assim, Jonas, estratégia. Jordana, manipulação. Certo? E o Jonas, qual é o desejo dele? Uma carta da lua. Geralmente, quando a lua cai na casa do desejo, mostra uma paixão arrebatadora. Mostra uma coisa assim, aquela coisa assim de que passou um anjo e abraçou você com as suas asas. Sabe? Só que aqui nesse caso não. Por quê? Porque eu tenho uma justiça na emoção e no pensamento um hierofante. Então essa lua aqui é mentira, engodo, enganação, falsidade, ilusão. Que coisa mais gostosa do que você ver um casal que tá se enganando entre si, mutuamente? Não é uma delícia? É uma delícia. Oxi! Nós gostamos mesmo é da treta, né? Imagina quando o Jonas descobrir que a Jordana só quer manipular ele porque ele ganha a prova. E que a Jordana só quer. E que o Jonas só quer manipular ela porque ele quer sair do paredão essa semana. É essa semana. Ele tá jogando pra essa semana. Então, eu não sei não. Eu acho que vai dar ruim. O que vocês acham? Comentem aí. Vamos ver aqui, ó. Sara. Faz sentido. Mesmo porque ele foi pra cima dela depois de beijar duas aliadas dela primeiro. Eu acho que ela só tá querendo fazer assim, ó, você pegou as minhas amigas, você quer me pegar também, eu vou te dar, tá? Te dar o gostinho, depois eu vou te jogar fora. Eu acho que é esse aí o princípio. Olha aqui. Vamos olhar aqui, ó. E a última carta? O que significa a última carta?
a ponte do relacionamento. O que é essa ponte do relacionamento? É uma predição de futuro se este relacionamento vai dar bom ou ruim. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai ler no plano material. Tá? Apesar de negativo para algo mais sério, está combinando aí, chumbo trocado não dói, né, Bruno? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Ó. Qual é a carta que saiu na ponte do relacionamento? A roda da fortuna. O que mostra uma roda da fortuna? Mostra instabilidade na relação. Mostra também, quando a gente projeta para o futuro, uma relação promissora. Porém, não é uma relação duradoura. É uma relação que pode vir a romper com o menor desequilíbrio possível, tá? Mas vamos olhar no contexto? Se a gente tem do lado um cara tentando se livrar do paredão, do outro lado, uma guria tentando manipular esse cara, de alguma forma, vocês acham que essa roda da fortuna tá falando de coisa boa? Vocês acham que essa roda da fortuna tá falando de que vai dar certo, que vai ser assertivo, que vai ser bonito, lindo, maravilhoso, romance legal? Claro que não. Então, essa roda da fortuna aqui tá trazendo o quê? Caos. Então, eu assino aí, ó. Pode pôr aí a minha previsão. Até o final do programa, esses dois vão estar tretados. E vão estar tretados por conta dessa situação aqui. Desse beijo, dessa coisa aqui, dessa ficada. E eu digo mais, eu acho que o percussor da treta, quem vai provocar a briga, vai ser o Jonas. Por quê? Porque ele tá muito no racional. Ele tá muito no estratégico. E quando ele descobrir que a outra tá jogando com ele, tá fazendo joguinho, ele vai ficar tão pé da vida, porque ele vai se sentir o homem traído, enganado, etc. Entendeu? Pegou? Sacou? Então é isso aí. Então, fechando aqui a nossa interpretação, a gente conseguiu entender o contexto, a gente conseguiu observar as cartas nas 3 dimensões, no plano mental, no plano emocional e no plano do desejo, da vontade. E por isso a gente está conseguindo caminhar aqui, certo? Fizemos uma predição de futuro que a gente já sabe que vai ser instabilidade e caos. Agora vem a outra parte. Qual que é a outra parte? Como é que você conta isso para sua consulente? Como é que você traz para sua consulente a informação de que ela está manipulando o cara por alguma razão X? Já aconteceu comigo uma vez porque ele pagava as contas dela. E de que o cara tá usando ela em benefício próprio, sei lá, para conquistar espaços, para ter amizades, enfim. Como é que você conta isso? Você tem que ter muito chão de estrada. Tem que fazer muita consulta. Tem que entender muito da característica do ser humano. Então, cada um vai contar de um jeito. Eu vou contar como eu falaria. Eu faria várias perguntas para ela, porque perguntar não ofende. Então eu começaria: Fulana, como é que você conheceu esse rapaz? Como é que você se aproximou dele? Ah, eu conheci ele numa festa e tal. Mas o que te chamou a atenção nele? Ah, o que me chamou a atenção nele foi que ele estava muito bem vestido, um perfume importado. Ah, entendi. Agora, me conta, como é que é essa rotina de relacionamento de vocês? Ai, olha, é muito legal, não sei o que, parari, pororó, ele paga um boleto da minha faculdade. Pronto.
Ah, entendi. Você não acha que você entrar num relacionamento baseado naquilo que a outra pessoa proporciona pra você em termos materiais não é algo um pouco estranho ou um pouco desleal? Como é que você lidaria se caso ele te deixasse por uma outra pessoa? Como é que você faria a tua faculdade? Como é que você faria o teu aluguel, o carro, a prestação do carro, bababi, bababi, bababó? Ah, se ele me meter um pé na bunda, eu já tenho meu pé de meia. Ah, entendi. Então tá bom. Vai feliz. Segue a vida. Ai, eu não sei o que eu faria. Eu me jogaria debaixo de uma ponte, não sei o que, não sei o que. Então, ó, vamos lá. Deixa eu te explicar como é que tá aqui, ó, o lado do seu colega. Ele tem um pensamento mais racional. Uma pessoa mais lógica. Ele é uma pessoa que ele tem tudo que ele faz tem uma razão e um motivo. Então, se ele tá pagando a tua faculdade, se ele tá pagando o teu aluguel, ele quer algo em troca. Então, antes de você fazer qualquer ilação ou de você conversar com ele sobre qualquer tema difícil, você precisa entender o que ele quer em troca. Porque pode ser que uma hora, um dado momento da vida, com o passar do tempo, você não possa mais dar isso para ele. E aí, quando ele cansar, pode ser que ele vá buscar outra. Porque este é o perfil dele. Vocês entenderam? Perguntar não ofende. Mas você tem que saber formular as palavras. Para não ferir o outro. Certo? Pessoal, vamos ficando por aqui. Agradeço a participação de todos e todas. Espero que vocês estejam bem e que vocês consigam aí, né, fazer as suas leituras. E quem quiser e tiver desejo de aprender um pouco mais comigo, saibam que eu tenho um curso que chama Academia Oracular, aonde a gente ensina tarô e muitas outras coisas mais. Eu estou preparando um curso também de psicologia analítica com o tarô, para quem gosta de Jung e quer aprender um pouco mais de fazer esse manejo clínico. Estou preparando esse curso, vai demorar um tempo para sair, porque as coisas andam muito lentas. Mas tem essa preparação também desse curso. E é isso. Acho que a gente pode ficar por aqui, né? Então vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá. Tchau! Com a academia vou decifrar. Não é só intuição, é muito mais. Estudo, prática, métodos eficazes. O tarot é arte, é uma ciência. Aqui encontro minha essência. Então vem comigo.